Coloque. O microfone, quer coloque? Deve ser da transmissão. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Tudo bem com vocês? Afastado alguns meses da escala aqui de palestras, então uma satisfação muito grande poder voltar aqui para a gente juntos, né, refletir em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus, ensinamentos da doutrina espírita. A gente precisa muito, mas muito mesmo dessa base, né, emocional, espiritual, sabe, solidificar dentro da gente esses alertas, esses avisos que vêm do coração do Mestre amado, né, para nos auxiliar na nossa travessia aqui na encarnação, aqui, nessa oportunidade reencarnatória que é tão importante, né, que é tão relevante esse momento que a gente está vivendo e depende exclusivamente de nós mesmos, o nosso aproveitamento, é óbvio, né? A doutrina espírita faz todo esse aporte, né, de luzes, de esclarecimentos, né, renova, né, o nosso entendimento do Evangelho, né, reaviva, né, mas cabe a gente fazer essa assimilação e realmente fazer isso frutificar no nosso caminho. E é mais ou menos esse o tema da noite de hoje, que nos apresenta alguns desafios, que a gente vai conversar sobre eles, mas a lição é muito profunda, a lição do Mestre Jesus. Vamos começar com a leitura da parábola, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 18, né? A fé transporta montanhas, no item 8, que é a parábola, e os comentários, né? No 9 e no 10. E está lá assim, né? Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, se encaminhou para ver se acharia alguma coisa. Tendo, porém, se aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, lhe disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse, tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário firmemente que tudo que houver dito acontecerá, verá com efeito acontecer. São Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14, 20 a 23. É uma passagem assim que chega a ser desconcertante, né? É uma passagem, mas o próprio Evangelho segundo o Espiritismo coloca como uma parábola. A gente não pode perder isso de vista, uma parábola, né? Foi um evento que aconteceu, né? Isso aconteceu, Jesus estava passando lá, teve fome, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Que fome será que é essa que ele teve, né? Vai buscar uma fruta temporã, né? Aquela que é fora da estação, porque o próprio texto diz, não era tempo de figo. Jesus vai lá procurar figo. Não encontra figo, ele amaldiçoa a árvore, segundo a visão de Pedro, né? Então, é difícil de entender certas atitudes do Cristo se a gente ficar assim só na superfície, ficar assim só na aparência, sem realmente buscar uma compreensão mais profunda, né? Buscar assim esse entendimento mais intrínseco do que Jesus está dizendo. Eu já falei aqui outras vezes, mas é uma figura interessante a gente repetir, né? O Haroldo Dutra Dias, né? Um grande estudioso, ele usa uma expressão que é bem interessante e cabe bem nesse caso. Ele diz assim que muita gente se aproxima do Evangelho como quem vai comer uma banana, mas descasca a banana, joga a banana fora e come a casca. Tem muita gente que faz isso com o Evangelho. Pega, tem essa parte mais superficial do ensinamento, fica só com essa parte e joga a essência fora. Joga realmente a substância, essa camada mais profunda do ensinamento fora. Então a gente precisa compreender que o Evangelho, ele é um compêndio, ele é uma reunião de vários ensinamentos feitos, né, realizados pedagogicamente de várias maneiras. Acredito que deve ter aqui irmãos e irmãs ligados à área de pedagogia, ensino de crianças, né? E mesmo quem não é ligado à área sabe como é. A criança pequena vai ensinar a ler, vai ensinar a escrever. O que tem? Ela pega na caneta e vai tentar escrever no lápis? Não é só isso. Tem os joguinhos, tem a palavra cruzada, tem o quebra-cabeça, tem que pintar, tem aquelas brincadeiras lúdicas que estão desenvolvendo a cognição da criança. Então tem vários aparatos pedagógicos ali para ensinar a criança a ler, escrever, se alfabetizar.
Jesus também se utiliza de diversos aparatos pedagógicos, como nessa situação. Porque vamos considerar uma coisa, né? Emmanuel, numa das obras dele que ele comenta o Evangelho, ele diz assim que Deus ele não manifesta propósitos a esmo. Né? Não é, tudo que acontece sob a permissão de Deus, que é absolutamente tudo mesmo, né? Não só no planeta, no universo, tem um propósito, tem uma razão de ser, não acontece nada a esmo. Né? A gente vive momentos aí de atribulações, né, com guerras, né, que prenunciam tempestades aí no horizonte, tem, né, essas alterações climáticas, né, tantas apreensões assim, tá tudo dentro de propósitos maiores que a gente, na nossa posição agora, não consegue compreender, né? A gente tem que ter a humildade de reconhecer a nossa pequenez, ainda mais encarnados, tem uma dificuldade, mas tudo acontece dentro de um propósito, dentro de uma razão maior, né? O Livro dos Espíritos trata muito bem disso, lá no capítulo da Lei de Destruição, né? Visa o progresso, né? A gente precisa parar de olhar assim, a situação circunscrita, mais imediata, para olhar um todo na nossa caminhada evolutiva. Deus não manifesta, né, propósitos a esmo, nem Jesus, que é o nosso mestre, né, que é o governador espiritual da Terra. Tudo que ele fazia tinha um propósito também. Né? Ele tinha assim, a intenção de ensinar em cada ato da vida dele. A lição da figueira que seca, ela transcende o tempo, ela transcende aquela situação ali imediata ali, né? Ela tem essa moldura histórica ali do que aconteceu, mas a lição é muito mais profunda. Então ali naquele momento Jesus está se utilizando de um material didático, né? Ele está se utilizando de uma técnica, porque muitos leem essa passagem, né? Nossa, Jesus vai lá procurar, né, a fruta, não tem, amaldiçoa a árvore, ficam até decepcionados com Jesus, imaginando assim um Jesus irado, magoado, rancoroso, né? Ou seja, projetando as próprias emoções no Cristo. Né? Dá para imaginar que Jesus ficou rancoroso, ficou magoado? Nossa, não tinha fruto para eu comer? Dá para imaginar isso? Não dá. Até mesmo porque, como a própria parábola diz, a gente vai percorrer esse caminho juntos, assim, né? Começa lá dizendo que ele teve fome. Não é estranho? Vocês já viram alguma outra passagem Jesus falar que teve fome? Fome, assim, de alimento, né? Não tem, né? Eles saíram de Betânia, que era a casa das irmãs lá, Marta e Maria, né? Tem até aquela passagem famosa, né? Que Jesus estava na casa dela, enquanto Maria, não vamos confundir com Maria de Nazaré, mãe de Jesus, né? É outra Maria, né? A irmã de Marta. Estava lá aproveitando os ensinamentos de Jesus, ouvindo. Marta, a irmã dela, só cuidava das coisas da casa, queria fazer comida, queria arrumar, queria coisa e tal. E Marta vai lá reclamar para Jesus, falando assim, ó, Jesus, fala para Maria vir me ajudar aqui nas coisas da casa. Né? Jesus fala, Marta, né, se acalma, né, larga dessa afobação aí, porque Maria escolheu a melhor parte. Muitas vezes, né, é uma lição profunda, né? Muitas vezes a gente está preocupado com tudo, né? Várias questões materiais, né? Às vezes a gente é convidado para uma tarefa, né? Aí sempre a gente tem uma desculpa material importante. Não, eu preciso fazer isso, eu tenho aquilo, aquilo outro. Quando a gente quer, a gente dá jeito. Quando a gente, né, em vez de a gente se justificar, a gente faz um jeito das coisas se engrenar, dá certo, e eu vou lá fazer. Só que Jesus tinha saído da casa delas nesse evento aqui, na cronologia ali do Evangelho, saiu de Betânia para ir a Jerusalém. Aí tem esse evento, ele não estava com fome. Ele não estava com essa fome material. Ele vê uma árvore cheia de frutos, vai procurar o fruto, não tem o fruto. O próprio texto diz que não era tempo de fruto. Ou seja, ele está procurando, na fome de resultados espirituais dele, ele está procurando um fruto antes do tempo. Um fruto temporão. Essa é uma informação que a gente precisa guardar bem. Né? Isso aqui é o cerne ali do ensinamento de Jesus. Ele está procurando uma fruta temporã, uma produção antes do tempo. Né? Não encontra, né? Fala para a árvore que ninguém coma de fruto algum. Vão para Jerusalém. Jerusalém acontece um outro evento também igualmente desconcertante, que é a purificação do templo, onde Jesus expulsa os vendilhões do templo.
Aí a pessoa fala, nossa, aí imagina Jesus bravo, dando chicotada, né? Em filmes a gente vê isso, derrubando mesa. Dá para imaginar um Jesus irado, assim, esse ponto de dar chicotada no vendedor e tal? Esses dois ensinamentos de Jesus têm uma conexão muito profunda. Porque esse tipo de ensinamento, esse tipo, né, de mensagem que Jesus está falando, que está transmitindo ali, ela tem uma categoria própria, né? Um relato de ação simbólica. Chama relato de ação simbólica. Ele falou alguma coisa? Não, ele encenou. Né? É como um teatro, como uma mímica, onde ele fez isso para transmitir o ensinamento. Né? Mas assim, essa ação simbólica, esse teatro, não é uma inovação de Jesus, não. Isso aí tem aos montes no Novo Testamento, no Antigo Testamento, então tem muito, mas muito mesmo, relatos de ação simbólica. No caso do Antigo Testamento, o profeta vai lá e realiza uma ação para transmitir uma mensagem. Eu vou trazer aqui só 2 exemplos do Antigo Testamento, desses relatos de ação simbólica, que é exatamente o mesmo tipo de pedagogia, vamos chamar assim. O primeiro está lá em Jeremias 19, de 1 a 11. Depois vocês podem lá conferir. Porque a vida dos profetas não era fácil não, né? Sabe, Jeremias estava lá, aí na linguagem simbólica do Antigo Testamento, ele ouve a voz de Deus, falando assim, Jeremias, eu quero que você compre um vaso bem grande, bem bonito. E ele fala, tá bom, comprou o vaso. Agora, né, carregando aquele vaso enorme, agora você vai lá para o centro, né, vai lá no templo de Jerusalém, no átrio dos gentios, você vai lá. Jeremias foi carregando aquele vaso enorme, né? Aí agora você vai quebrar esse vaso aqui para todo mundo ver. E imagina o vaso quebrando, aquele barulho, chamou a atenção de todo mundo. Aí ele ainda lá, você tem que pisar em cima, virar todos os caquinhos pequenininhos. Aí ele faz essa ação de relato, né? Ação simbólica, né? Relato simbólico, ou seja, está fazendo uma encenação para passar um ensinamento. Ensinamento que lá, naquela linguagem simbólica do Antigo Testamento, Deus que deu essa missão para ele. E ele faz isso, né, quebra esse vaso lá no ato, e ele vai explicar, né, o que estava acontecendo. Ele vai explicar a parábola. Ele está dizendo, ó, vocês se tornaram vaidosos, maus, né? Deus está dizendo que é isso que vai acontecer com vocês. Vocês vão ser reduzidos a pó, vocês vão passar por sofrimento, por dor, vão ser quebrados, né? Só que Jeremias até se empolgou demais, isso era no átrio dos gentios ali, onde todo mundo ia, né? Mas ele quis explicar isso lá onde ficavam, né, o pessoal lá do judaísmo lá, os mestres do judaísmo, é um lugar que era restrito, né? E por conta disso ele ficou preso e tal, né? Relato de ação simbólica. O profeta, no caso do Antigo Testamento, fazendo esse teatro, essa mímica, para transmitir a mensagem. Tem um outro, né, de Isaías, vocês ficaram com dó do Jeremias, né, achando que, nossa, coitado, que vexame, né, que coisa, né, é porque vocês não viram o que aconteceu com Isaías, né. De novo, na linguagem simbólica do Antigo Testamento, Deus fala com Isaías, né, linguagem simbólica, né, não vamos imaginar que Deus verbaliza ali, né, a sua voz com o profeta, né, não é isso. Você até lembra daquela passagem, né? Um jornalista foi entrevistar a Madre Teresa de Calcutá. Aí, né, sabendo, né, aquela pessoa espiritualizada, boa que ela era, né? Católica e tal, né? O repórter perguntou para ela assim, Madre, quando você reza, o que você fala para Deus? Né? Aí Madre Teresa de Calcutá falou assim, eu não falo nada, eu só escuto. Aí o repórter inteligentemente falou, você só escuta? Aí, o que Deus fala com você então? Ele não fala nada, ele só escuta. É claro que a prece não depende das palavras, né? Essa comunicação com Deus, com a espiritualidade, é vibração, é sentimento, né? A prece realmente a gente tem que movimentar esse nosso campo íntimo. A gente até veste elas de palavras porque é necessário. Mas se ela estiver destituída dessas vibrações íntimas, não é nada, não acontece nada. Ninguém vai escutar nada, né? Nem lá a espiritualidade vai escutar a nossa prece e muito menos nós vamos escutar a resposta. Porque essa resposta vai vir no coração, vai vir nesse templo íntimo nosso, né? Então, quando fala lá no Antigo Testamento que Deus falou com Isaías, né? Vamos observar bem isso, né? Essa parte simbólica disso, né? E Deus, né, fala para Isaías assim, Isaías, eu quero que você dê uma mensagem
para o povo de Jerusalém. Eu quero que você vá lá no meio da cidade, na praça mais movimentada. Isaías estava achando, tá bom, não tive que comprar vaso, não tive que comprar nada, tá bom, né? Ele estava achando, né? Aí Deus fala para ele assim, mas aí você vai chegar lá, você vai tirar toda a sua roupa. Pessoal, isso está em Isaías 20, de 1 a 5, hein? Para depois vocês conferirem lá. Hein? Você vai tirar toda a sua roupa, tira o cinto, tira a sandália também, né? Porque fica até esquisito ficar de sandália, né? Já fica... né? E você vai andar na praça lá. E você vai circula. Chega lá, você circula. E o profeta, né, na vida difícil, o profeta foi lá e circulou. Depois ele parou, botou a roupa, botou o cinto, a sandália. Aí ele foi explicar a parábola, a mensagem. Falando, olha, que aí imagina a multidão que já não chegou, né? Um profeta conhecido andando nu na praça lá, né? Ele explicou, olha, vocês querem fazer uma aliança com o rei do Egito para lutar com a Síria. Isso vai ser uma desgraça. Isso vai ser uma desgraça para todos. Vocês vão perder, os guerreiros vão ser humilhados, ele não vai só perder, vão ser humilhados, eles vão ter que marchar até a Síria nus para vexame de todo mundo. Vocês não façam isso. E é interessante que essa profecia ela surtiu efeito. Eles falaram, não, então largaram mão dessa ideia, né, de fazer essa aliança com o rei da Síria, largaram mão disso e não ocorreu o evento. Relato de ação simbólica. Né? Fica bem claro, né, o teatro que o profeta Isaías fez para passar essa mensagem. Tem vários e vários outros, mas são muitos desse tipo de passagem, assim, onde há uma encenação transmitindo uma mensagem. Vou falar só mais uma que é do Novo Testamento, está lá em Atos dos Apóstolos, e ela é muito interessante que ela está também no livro Paulo Estevão. Quem já estudou, quem já leu o livro Paulo Estevão vai ver lá. Essa passagem está lá em Paulo Estevão também. Paulo estava em Antioquia, indo para Jerusalém, e tinha lá um profeta, né, o Ágabo, né, profeta naquele tempo, a gente sabe que era o nome que se dava aos médios, né, aqueles que entravam em relação com o plano espiritual. E Ágabo era famoso já, né, nesse intercâmbio com a espiritualidade. Ágabo chega para Paulo, não fala nada, ele para na frente de Paulo, ele tira de novo o cinto dele, amarra assim as mãos com o próprio cinto, né? Deita no chão, começa a rolar de um lado para o outro, rola de um lado para o outro, ninguém estava entendendo nada e Paulo só olhando. Né? Aí ele para de rolar, levanta, tira, sacode a poeira, né? E aponta assim para Paulo. Só faz isso. Todo mundo ficou assim, ó, mas o que é isso? O que aconteceu? Paulo, né, que era doutor da lei, conhecedor profundo lá da Torá, do Antigo Testamento, né? Ele mesmo falou, já sei, eu vou ser preso em Jerusalém, né? Como de fato foi, depois não foi mais solto, né? Foi lá no final da caminhada de Paulo. Relato de ação simbólica. O profeta Ágabo dando a mensagem para ele, olha, lá a coisa vai ser assim dessa maneira. Muitas outras passagens assim desse tipo. Então, quando a gente olha com essa visão assim, né, dessa encenação de Jesus, a gente deixa de ficar na superfície, deixa de achar que Jesus estava, nossa, ele ficou chateado que não tinha nada para ele comer lá na árvore. Não é isso. Ele está dizendo que ele está esperando essa fruta temporã dessa árvore. Agora, quem é essa árvore? Vamos adivinhar quem é essa árvore? Somos nós, pessoal. Somos nós a árvore. Não tem a passagem do Evangelho lá, conhece a árvore pelo fruto? Quem que é essa árvore? Que precisa ter o fruto conhecido? Nós, de acordo com o que a gente produz, a gente vai dizer de que árvore nós somos. Assim, só para fazer essa conexão da árvore, do simbolismo profundo da árvore, vamos só ler aqui o Salmo número 1, que é muito bonito, muito profundo também, o Salmo número 1. Que por si só os salmos já são uma maravilha. Assim, se tiver a oportunidade de ouvir os salmos assim, recitados em hebraico, porque salmos são cânticos. Então eles têm uma métrica, eles têm um ritmo, eles são lindíssimos de ouvir em hebraico. Quando traduz, perde um pouco, né, dessa parte do cântico, né, não é a mesma coisa. Mas vocês procurem isso, no YouTube tem, procurem salmos em hebraico para ver que coisa mais linda que são esses cânticos, né? E lá no Salmo número 1 está assim, ó, primeiro salmo. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos perversos
e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem prazer na lei de Deus, medita nela dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro. A árvore plantada junto ao ribeiro, né, aquela que recebe irrigação. O que vai acontecer com essa árvore? Ela vai produzir muito. Não tenho dúvida disso. Vai ficar aquela árvore bonita e tal. Então, intuitivamente a gente sabe disso. Colocando, né, cada um de nós como uma árvore. A lição principal aqui está naquele problema das aparências. Né? A gente está no mundo encarnado, usando um corpo físico, né? Nós não somos esse corpo físico, nós estamos utilizando esse corpo físico, nós somos um espírito eterno, né? Imortal, numa trajetória evolutiva, e nesse momento estamos usando esse corpo físico aqui. Só que aqui encarnado a gente perde um pouco essa percepção. Eu começo a achar que eu sou o corpo e que eu consigo me esconder atrás de certas máscaras ou subterfúgios, mas eu não engano a minha própria consciência. Né? Aí lá no item 9, que é já a exagese de Kardec explicando essa parábola, ele começa falando assim, ó, a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam a propensão ao bem. Propensão ao bem. Aqui cabe reflexões bem profundas sobre o que é o bem. Né? Poderia pensar assim, o bem, né? Nosso irmão falou da sopa aqui, né? O bem é o quê? Eu vim aqui descascar batata. Eu estou fazendo bem. Se está fazendo bem, você está na propensão do bem. É na propensão ainda. Porque o bem verdadeiro não é que você vier aqui descascar batata e aquele irmão necessitado lá chegar aqui, você sorrir, você conversar com ele, você abraçar, você querer realmente se envolver com ele. Aí você passou para um outro nível do bem, da propensão para o fruto. Mas é claro que a gente precisa da atividade. Como que eu vou encontrar com esse irmão? Como que eu vou conhecê-lo? É dentro de uma atividade assistencial muito importante. Em outra casa espírita, a gente, por mais de 20 anos, nós participamos da sopa. Realmente é um momento de interação com esses irmãos. Os que vão lá, não necessariamente eles participam da reuniões aqui. São poucos os que participam. Né? Muitos nem são espíritas. Né? É aquele momento realmente de desenvolver a fraternidade. Olha como que é diferente a propensão do bem. Eu vou lá ajudar a fazer a sopa. Claro que é algo positivo, mas eu posso ir além. A fruta temporã que Jesus espera da gente ali naquele momento é o quê? Esse acolhimento. Eu realmente oferecer algo para aqueles irmãos ali, que são necessitados, mas a necessidade não é assim só material, da fome, do estômago, não. Né? Às vezes a pessoa precisa ouvir, precisa conversar com alguém, precisa ser ouvido apenas. A pessoa precisa falar dos seus problemas e ninguém quer escutar, ninguém quer... E lá naquele momento são quantas horas? São 2, 3 horas, né? Descascando, o pessoal chega muito antes. Por que será que eles chegam antes? Eles sabem que a sopa não está pronta ainda. Eles têm essa sede de interação, eles têm essa sede de acolhimento, onde a gente pode realizar esse bem verdadeiro. A gente passa da propensão, da aparência, das folhas para o fruto. Isso é um exemplo pequeno. Em qualquer outra atividade nossa que a gente acha que a gente está fazendo bem, a gente faz essa análise. É o bem ou é a propensão do bem? Ou é o primeiro passo do bem? Né? Eu vou levar a cesta básica ali no alto ali para quem está precisando. É o bem? Não é necessariamente o bem ainda. Né? Aí a gente entra no conceito de caridade. Né? Vai ser o bem se realmente o meu interesse for no bem-estar daquela pessoa. Se não eu estiver realmente despojado de qualquer outro interesse, seja gratidão, reconhecimento. Mas a gente precisa dessas atividades. Nós não estamos diminuindo o valor dessas atividades. Lembra que a gente falou no começo que a gente precisa sedimentar os ensinamentos da doutrina espírita para usar melhor nosso livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio comanda a nossa parte emocional também. Eu às vezes vou encontrar com uma pessoa, eu já conheço o jeito da pessoa, às vezes não é uma pessoa próxima, eu sei que a pessoa às vezes fala demais, fala às vezes de uma forma irritante, e eu já tento evitar a pessoa. Não estou nem na propensão do bem, né? Nem folha eu estou mostrando, né? Ou quando eu mal suporto a pessoa, eu estou ali tentando, né?
mas eu preciso desenvolver assim sentimentos mais profundos de acolhimento. Aquela pessoa está falando, está naquele processo assim, às vezes num destempero emocional, repetindo as coisas. Tem questões mais profundas envolvendo ali. Ela tem toda uma história para trás, ela tem todas as dificuldades ali. Os irmãos que cruzam o nosso caminho não são por acaso. Deus, né, não dispensa propósitos a esmo, não é? Jesus não, né, dispensa propósitos a esmo, né? Vocês acham que os eventos da nossa vida são a esmo? Não são. Tem razões profundas, necessidades, de repente até kármicas, né, para trás. Se não forem kármicas, se não tiver relação para trás, mas tem relação com o momento que a gente está vivendo agora, eu necessito daquele encontro ali que vem me trazer um aprendizado, vem me trazer a oportunidade de fato, entregar essa fruta temporã, né? Eu ainda não consigo dar aquilo espontaneamente, né? É essa fruta temporã. Chico Xavier, não, né, o fruto do bem dele não era temporão, era a produção normal dele. Ele produzia aquele bem, ele produzia aquela caridade, aquele amor com naturalidade. A gente pode imaginar várias outras almas assim que a gente conheceu, contemporâneas, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, várias outras assim que não é o fruto temporão, é o fruto ali atual, da produção atual. Mas nós ainda não chegamos nesse estágio. Por isso Jesus pede esse esforço a mais, pede essa diligência para entregar isso que ele tem sede, isso que ele espera, isso que ele, né, ele nos coloca como necessário, né? Se tem fome, não precisa saciar essa fome? Precisa, então, precisamos desse esforço. Nós falamos, né, tempo atual, né, muitas incertezas, né, a gente sabe pela doutrina espírita que a gente vive um período de transição planetária. A gente não sabe o que essa transição planetária vai trazer assim, de mudanças no plano material, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe? Que eu estou encarnado agora, eu tenho a oportunidade de produzir essa fruta, eu preciso passar das aparências, né, para realmente o bem verdadeiro. E esse bem verdadeiro, pessoal, é uma questão única, exclusivamente consciencial. É só eu que vou saber se, né? Eu estou conversando com o irmão na sopa lá, quem é que vai saber como que é o meu estado íntimo, se eu estou acolhendo, se eu não estou, porque eu posso só afivelar uma máscara, sorrir, ser gentil e tal, e estar incomodado com aquela situação. Então é só a minha consciência, é algo assim para a gente, é um processo assim de autoaprimoramento, de autoconhecimento, né? Quando eu estiver incomodado com uma situação difícil, eu preciso olhar para a situação e falar, mas por que eu estou incomodado? Por que essa situação está acontecendo? Por que está se repetindo tanto essa situação? Não é? Tem situações que se repetem, se repetem, se repetem. É porque a gente não está aprendendo a lição. A gente não está aproveitando a oportunidade. A gente está só na superfície, está só na casca e jogando a essência fora. Seja da oportunidade, seja do momento, seja da... Né? É o que Jesus nos pede, esse esforço de, né, para não acontecer o quê? O que aconteceu com a figueira lá da parábola? O que aconteceu com a figueira? Secou até a raiz. Qual será que é esse símbolo? A gente vai secar até a raiz? A gente vai secar? Não, não é isso. Mas as oportunidades, o momento, o contexto que eu estou vivendo agora, esse vai passar. Ah, a gente vai encarnar outras vezes e tal, reencarnar. Vamos, né? Imagino que a gente não vai ser degradado nessa transição planetária, que, né? Vamos ficar nessa expectativa. Mas qual que vai ser a condição da minha reencarnação? Ou qual vai ser a condição daquele que, nesse sentido figurado, ali, secou até a raiz por desperdício das oportunidades? É claro que é uma situação bem mais difícil, onde a dor vai desempenhar um papel muito mais importante. Por quê? Porque eu não caminhei quando eu tinha a oportunidade de usar o discernimento, usar o livre-arbítrio, usar realmente todos esses elementos assim, de possibilidade de evolução que eu tenho agora, e eu estou menosprezando, eu estou adiando, estou deixando para depois, eu estou assim só nas folhas, sem apresentar o fruto. Então as circunstâncias vão mudar. É o que Jesus está alertando, vai secar até a raiz. A situação vai mudar. É claro que vai mudar para mais difícil, mais complicado. É o alerta de Jesus, né? Todo mundo vai evoluir? Todos nós vamos evoluir. Querendo ou não, é a lei de evolução. A gente vai ser empurrado pela lei do progresso.
Mas vocês acham que é bom ser empurrado pela lei do progresso? Não é não. É melhor a gente caminhar pela nossa vontade, né? Pela escolha nossa, pela compreensão aqui do nosso papel, das possibilidades, né? Do porquê nosso de estar no mundo. Assim, o ano é uma sensação que todo mundo tem. O ano voou, né? Voou. Novembro está aí depois de amanhã, Natal, acabou o ano, já estamos em 2024 praticamente. Né? É a sensação que a gente tem, o tempo está voando. Porque é uma imensidão de atividades, de compromissos, é isso e aquilo. E nosso dia a dia está, né? A gente ligou um piloto automático ali e vai. Cuidado. Isso eu estou falando para mim mesmo também, né, pessoal? Não estou falando para você, estou falando para nós. Cuidado, vamos assumir as rédeas do nosso campo emocional, espiritual. Temos os nossos compromissos materiais, né? Temos que trabalhar, temos que cuidar da vida. Tem os horários de lazer, tem. Mas qual será que deve ser a nossa prioridade? Ouvindo essa mensagem de Jesus inserida na parábola da figueira que secou, qual será que é a nossa prioridade? É fazer um esforço dessa fruta temporã, essa fruta antes do tempo. Que não vamos nos iludir, vai precisar de esforço. Porque ainda não é natural para nós. Ainda não é natural. Essa fruta temporã, de repente, pode ser um ato de perdão, uma ofensa muito grave. Ah, não, mas eu não consigo perdoar. Nossa, mas eu perdoo, mas não quero ver a pessoa. Perdoar não é esquecer, né? Perdoar é esquecer. Não é. Perdoar é a gente viver em paz com aquela situação que nos machucou, que nos magoou. Isso é uma fruta temporã, porque exige esforço, exige realmente diligência, exige que eu faça ali um exercício de autoaprimoramento para eu preciso conseguir isso. Isso é só um exemplo. Perdão, paciência, qualquer uma dessas nossas necessidades espirituais de adquirir essas virtudes é o esforço dessa fruta temporã que Jesus está nos pedindo. Que a gente possa ficar com esse alerta de Jesus, que a gente possa alcançar essa substância mais profunda do ensinamento do Mestre, e principalmente que a gente possa aproveitar o momento atual nosso encarnado. Né? É um momento muito importante. Né? A pessoa pode falar assim, mas eu já fiz muita coisa, eu já estou desanimado. Aí lembra da outra parábola, trabalhadores da última hora. Trabalhador da última hora, na última hora fez jus ao salário do dia inteiro. Outra parábola, outro ensinamento, mas sempre é tempo. Sempre é tempo. Depende da gente, depende do nosso livre-arbítrio, depende da gente buscar e utilizar esses recursos espirituais que estão aí para nos auxiliar, para nos amparar, para nos ajudar nos momentos de prova, de dor, de aprendizado. Estão aí, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A espiritualidade, Jesus, Deus, na sua bondade infinita, vai sempre nos ajudar, mas não vai fazer aquilo que nos compete na nossa caminhada evolutiva. Muita paz, muita luz a todos, que essa lição do Mestre Jesus possa ficar repercutindo no nosso íntimo para a gente melhor aproveitar as oportunidades aí. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.